Opa, boa noite. Estamos aqui no sítio Jardim do Éden e estamos aqui no quarto, meditando aqui na palavra de Deus, na Bíblia. E eu quero falar sobre os anjos em prisões. Os anjos em prisões, nós vamos ver aqui alguns versículos bíblicos. Há uma confusão aí sobre quem são os anjos em prisões eternas. Os textos centrais sobre esses anjos em prisões estão em Apocalipse 9 e Apocalipse 20. Né? Existem anjos que estão exatamente nesse momento presos. Né? E a grande maioria dos anjos caídos estão soltos. Então vamos começar a analisar esses anjos de Apocalipse capítulo 9. Apocalipse 9 fala aí de uma turma de anjos que vai sair durante a grande tribulação. Depois que a igreja for arrebatada da terra e o mundo ficar entregue ao Satanás, alguns anjos malignos vão sair do abismo, que estão presos há um tempão. Eles vão ser só um pouquinho de tempo, depois volta para a cana. Vou ler aqui Apocalipse 9, 1 ao 3 e depois o versículo 11. E depois o versículo 14 e 15. Diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Veja bem, uma estrela que do céu caiu. Anjo desce, anjo não cai. Anjo de Deus não cai, ele não vem tropeçando, caindo. Quem cai são os espíritos angelicais que abandonaram Deus. Versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu o sol e o ar. Aí nós vemos os efeitos, né, do mundo espiritual dando efeito no mundo físico. Então, muitas vezes vemos terremotos, vemos alguns cataclismas, tsunamis. São placas tectônicas, sim, mas tudo é um reflexo. Acontece alguma coisa no mundo espiritual, isso reflete, porque aquelas placas tectônicas deram aquele movimento justamente naquele momento. O livro, principalmente do Apocalipse, e o livro da escritura judaica antiga, de Enoque, fala muito sobre os seres espirituais controlando vários elementos da natureza. Então, não se trata de animismo, se trata realmente de que existe muita distribuição de poderios na natureza. Aí diz assim o versículo 3. E do fumo da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos não são gafanhotos físicos, da zoologia, não são animais normais. São figuras de demônios. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então você vê que são alegorias, símbolos. Esses gafanhotos, essas criaturas semelhantes a gafanhotos, elas tinham poder como os escorpiões da terra. Como? Ou seja, analogia, comparação. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, como fazem os gafanhotos, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Aí você vê que esses gafanhotos, foi o que? Foi-lhe permitido, não que os matasse, que não matasse os homens, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então as pessoas vão sofrer, mas não morrem, entendeu? Vão provocar uma espécie de um sofrimento, de uma doença, em que as pessoas agonizam, mas não morrem. Agonizam, mas não morrem. Então vai surgir uma espécie de uma doença, aí na época final, em que vai trazer grande agonia, grande sofrimento, mas sem causar a morte. A menos que a pessoa suicida-se, sim. Mas
a doença não vai gerar morte, só sofrimento. Entendeu? E as pessoas vão procurar a morte e não vão conseguir. As pessoas vão desejar morrer. Ai, tomara que eu morresse, que eu morra, mas não morre. Entendeu? Então, esses espíritos, eles vieram da onde? O versículo 2, e abriu o poço do abismo. O inferno, o estudo é um pouco complexo, porque o inferno, ele é dividido em vários infernos na Bíblia, o estudo seria profundo. É o Hades superior, que na verdade não é um inferno, é um lugar bom. O Hades inferior, que é um lugar ruim, um lugar de sofrimento. Essa doutrina do Hades aparece especificamente no Antigo Testamento, do Hades superior e inferior. Superior não é o céu, mas é um lugar bom. Bom. Exato. O inferior é o lugar de sofrimento das almas. Todas as pessoas que morrem sem Jesus vão para o Hades inferior, que é também chamado de inferno. Popularmente, inferno é um nome popular para designar vários lugares. Um deles é o Hades inferior, ou o Sheol inferior, que é a palavra hebraica. Hades é a palavra grega para designar a mesma coisa. Abismo é a palavra grega Abaddon e Tártaro. Então essas palavras tudo uma coisa só. Abismo, Tártaro, Abaddon, que é hebraico, e Apolion grego. Tudo designa o lugar chamado abismo ou Tártaro, prisões de anjos. Aí são prisões de anjos. Se fala desse lugar do abismo, do Tártaro, como prisão de anjos. E temos, por fim, uma outra palavra grega chamada Geena. O Geena se fala de pessoas indo para lá, anjos indo para lá, mas os anjos depois do juízo final. Né? Apesar que o primeiro a entrar vai ser a besta e o falso profeta antes do juízo final. O Geena também, quem mais usou essa palavra foi Jesus, ao se referir de o corpo e a alma ser lançados no Geena. Então, olha, quando a pessoa morre sem Jesus, ele vai para o Hades inferior. No juízo final, ele vai ser julgado, ressuscita com corpo resistente para a eternidade e é lançado alma e corpo no Geena. Esse é o inferno final. É o lago de fogo ou Geena. Eu estou falando sobre o abismo, Tártaro, que é o mesmo lugar, Abaddon, Apolion. E aí vamos aqui, ó. Esses anjos estão saindo do abismo, vocês estão vendo, né? Ele não está saindo do céu, não está saindo do inferno, não está saindo do Geena, ele está saindo do abismo, lugar de anjos presos. Aí o versículo Apocalipse 9 ainda fala o seguinte, versículo 14. O 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ora, anjo preso, boa coisa não é, né? Não é assim, o cara está saindo da cadeia, não adianta. É cadeieiro, presidiário. Ainda no sistema humano ainda tenta restituir ele à sociedade, né? Reintegrar. Deus não perdoa os anjos, essa é a doutrina bíblica. Então, anjo preso não tem mais jeito. Mas a Bíblia fala que durante o período da grande tribulação que virá em breve sobre a terra, tem 4 poderosíssimos que estão presos junto ao rio Eufrates. Esses são bambambam dos que estão presos. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados, olha só, para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, esses vêm com autorização para arregaçar, para quebrar com tudo. Entendeu? Então, não é que não tem demônio que não tem capacidade para fazer isso. Tem. O próprio Satanás que está solto, ele tem capacidade de devastar a terra fácil. Mas existe uma coisa sobre a vontade permissiva de Deus. Enquanto Deus está dando tempo para a humanidade se definir para que lado vai ficar, né? Os que vão ficar do lado de Deus e do diabo, Deus limita a atuação do diabo. O diabo, para fazer certa desgraça na terra, precisa de autorização. Aí é uma série de negociações no mundo espiritual,
como nós vemos no livro de Jó, o diabo pedindo autorização. Deixa eu ferir o corpo dele, deixa eu destruir, acabar com o comércio dele, deixa eu acabar com a família dele. Então, o diabo é limitado pela permissão de Deus. Então, esses 4, não é que eles são maiores que Satanás, não. Mas é que ele tem, durante aqueles dias, meses, para aquela hora, dia e mês e ano. Na verdade, toda a tragédia eles vão provocar em uma hora, né? Ou horas que estão programadas para aquele dia, mas está tudo no singular. Hora, dia, mês e ano. Ou seja, exatamente naquele momento em que vai ser permitido ele dar uma devastação na humanidade. E 1/3 dos habitantes vão morrer. Então aqui nós vemos anjos que eles são temporariamente soltos. O versículo 11 ainda do capítulo 9 de Apocalipse fala, e tinham sobre si o rei, aqueles gafanhotos que eu falei há poucos instantes, que vão atormentar a humanidade vai sofrer, mas não vai morrer, com esses primeiros que saem do abismo. Primeiro são os gafanhotos, depois aqueles 4 fortes, né? E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. É o nome do chefão deles, né? Então esse anjo do abismo, eles têm um rei. Agora, nós vemos que a estrela que do céu caiu, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vai ser permitido a Satanás, Satanás, vai? Abre aí o poço do abismo e tira lá mais anjos caídos. E aí esses anjos caídos vêm, primeiro esses gafanhotos, né, são chamados tipos gafanhotos, depois se fala que esses gafanhotos têm um chefe chamado Apolion, Abaddon, que significa destruição, né? Abaddon, Apolion, destruição. E depois esses 4 anjos, né? Aí vamos agora a origem desses anjos caídos. Quem são esses anjos caídos? Aqui já vem a grande polêmica, né? A grande informação sobre a origem desses anjos nós temos em Gênesis capítulo 6 e nós temos no livro do judaísmo antigo chamado livro de Enoque. Esse livro de Enoque ele quase fez parte da Bíblia. Quando houve os grandes concílios para definir os livros bíblicos, o cânon hebraico, ficou-se muita, coloca ou não coloca o livro de Enoque. Então, apesar de ser altamente considerado uma literatura importante do judaísmo, ele acabou não integrando os livros sagrados, a palavra de Deus. Mas o livro de Enoque, mesmo não sendo considerado inspirado por Deus, ele não foi considerado, mas nele há informações em que várias vezes eles são citados nos textos sagrados. Um exemplo disso é em Judas. Judas 14, o Judas, aqui, o irmão de Tiago, né? A epístola de Judas fala o seguinte, versículo 14. E deste profetizou também Enoque. Ele cita essa profecia que está no livro de Enoque. Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, essa profecia que tem no livro de Enoque, Judas cita como sendo autêntica, como sendo verdadeira. Então, as informações que nós temos do livro de Enoque, num contexto geral, elas são confiáveis. E quem já leu o livro de Enoque, sabe que é um livro praticamente que fala só do mundo espiritual, os anjos para lá, anjo para cá, anjo que está no Polo Norte, no Polo Sul, os anjos que estão nos pontos cardeais, anjos que comandam vários pontos do planeta e do universo. E também o ponto central, se você for ver, fala da segunda rebelião de anjos. A primeira é muito pregada nas igrejas, que é a rebelião de Satanás. Antes de Adão e Eva existirem,
Lúcifer seduziu, né? Deus viu que Lúcifer estava tentando seduzir os anjos, mas Deus dá livre-arbítrio e deixou até o ponto que os anjos decidiram: nós vamos se rebelar, nós queremos independência, nós queremos independência. Né? Aquela primeira conversinha de que Deus é ditador, quem conversou foi Lúcifer, né? Deus é o poderoso chefão, é o mandatário de tudo. Essa primeira conversinha que veio foi Lúcifer, né? Querendo uma democracia, isso é papo do diabo. Aí 1/3 dos anjos, de cada 3 anjos, 1 foi com Lúcifer, a grande rebelião. Deus falou: tem livre-arbítrio para escolher o caminho que vocês querem. Deixou. Depois, quando Deus criou no planeta Terra Adão e Eva, o Lúcifer tentou atrapalhar os planos de Deus, acabou levando Adão e Eva para a sedução do erro também. Adão e Eva também caíram. Agora, no livro de Enoque, nós vamos ver uma segunda rebelião dos anjos, e ela é bem detalhada. Ela fala dos anjos fazendo juramento. E aí, vamos descer para a terra? Não vamos, não vamos. Vamos, olha as mulheres, você viu lá as mulheres na terra como são bonitas, vamos tomar corpos para nós e vamos descer e vamos pegar mulheres e todas as que nós quisermos para nós, vamos. Mas e aí, vai voltar atrás? Não vai? Você lê no livro de Enoque todo aquele diálogo dos anjos ali. Fala até que 200 deles se reuniram numa montanha e fizeram juramento: nós não vamos voltar atrás, não vamos. E aí é toda aquela conversa, fizeram juramento dizendo que não iam se arrepender, iam tomar corpos humanos. Então eles fizeram aí corpos, eles se materializaram, né? Eles fizeram uma manipulação genética muito louca e conseguiram fazer corpos para eles poderem encarnarem, né? Então eles encarnaram e começaram, por uma mutação genética, a ficarem gigantes. Ficaram gigantes, ficaram com fome insaciável, começaram a comer as pessoas, ficaram extremamente agressivos. Mas eles se usavam com as mulheres grandes? Não, eles gigantes, mas eles pegavam as mulheres para eles. E engravidavam essas mulheres. Engravidavam e começou a... Como que pode gigante engravidar uma mulher no final? Sim, mas nesse processo aí, talvez eles chegavam a um tamanho que dava para, na relação, ainda manter relação com as mulheres, entendeu? Só que eles não paravam de crescer. Não paravam de crescer, talvez depois de um certo tamanho em diante não dava mais para ter relação com as mulheres. Entendeu? Mas aí os seus filhos também nasceram com essa mutação genética, que não paravam de crescer, ficaram gigantes e extremamente agressivos, que comia os seres humanos, comia tudo, entendeu? Aí eles começaram a contaminar os genes humanos com uma mutação genética. Foi quando Deus decide, então falou: não, eles vão destruir a espécie humana. Então, antes que isso aconteça, eu vou salvar uma parte dos humanos e vou eliminar a outra parte. Então, teve uma grande destruição, que é o dilúvio, né, e só escapa a família de Noé. Nesse dilúvio, todos esses gigantes morreram, e aí eles são obrigados a desencarnarem, né, deixar os seus corpos. Mas aí também Deus não deixa eles mais soltos, não. Aí eles são presos. Eles chegam a pedir perdão, mas Deus não perdoou. É até interessante aqui em Judas, Judas 6, fala que Deus não perdoou os anjos. Onde é que nós temos essa informação que os anjos pediram perdão? No livro de Enoque. O livro de Enoque fala que eles choravam. Existe também um documento antiguíssimo dos sumérios, chamado Epopeia de Gilgamesh. Foi descoberto agora no século XX, nos tabletes de barro. É impressionante como a Epopeia de Gilgamesh tem pontos semelhantes com a Odisseia de Noé, entendeu? O caso de Noé. E também esse paralelismo com o livro de Enoque. Fala que esses anjos desencarnaram, eles choravam, ficavam
bem assim, cabeça baixa que nem cachorros, pedindo ao grande Deus perdão, entendeu? Então, a Epopeia de Gilgamesh, o livro de Enoque, fala desses anjos se humilhando que nem cães para serem aceitos, e Deus não os aceitou. E aí Judas, citando, com certeza ele tinha, na época circulava a Epopeia de Gilgamesh, o livro de Enoque circula até hoje, fala assim, ó, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, os anjos que não guardaram o seu principado, eles deixaram a sua habitação no céu para vir para a terra, Deus os reservou em prisões eternas. Mas não é esse aqui o texto que fala que Deus não perdoou os anjos. Depois eu tenho que dar uma olhadinha direito onde Deus não perdoou os anjos. Depois eu vejo isso aqui. Bom, mas aqui fala dos anjos que abandonaram o seu principado e foram colocados em prisões eternas. Nós sabemos que Lúcifer e os seus anjos não estão em prisões eternas, estão soltos na terra. Então essa aqui é essa segunda categoria de anjos, né? Vejamos 1 Pedro 3,20. 1 Pedro 3,20, que fala da rebelião que houve no período de Noé. Na verdade, no período Noé viveu mais de 500 anos, então foi no período de Noé em que começou a rebelião dos anjos e culminou com o dilúvio e esses anjos sendo presos, né, quando eles desencarnaram. Então, segundo 1 Pedro 3,20, vejamos aqui 1 Pedro 3,20, ó. Aqui fala 3,18 ao 20. Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, entre o período da morte e ressurreição de Jesus, ele teve um chamado ministério pós-morte de Jesus. Jesus, enquanto morto, ele teve uma missão. Qual a missão dele? O versículo 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso é muita heresia desse texto, né? Até alguns falando que Jesus prega para os mortos, né? Alguns que batizam os mortos aqui na terra, Jesus vai, prega e salva os mortos depois de estar no inferno. Isso não tem, no contexto bíblico, não encaixa essa doutrina de pessoas que já estão no inferno sendo salvas porque o parente se batiza aqui e aí a alma é salva lá. Isso não condiz. E outra, a palavra aqui, pregou os espíritos em prisão, não é pregar a salvação. A palavra de pregar a salvação no grego, que é o texto, que é a língua escrita na Bíblia, no Novo Testamento, é evangelizomenoi, levar boas novas, notícia de salvação. Mas não é essa palavra que aparece traduzida para pregou. A palavra aqui usada é uma palavra grega que significa levar sentença de juízo. Ele foi lá levar sentença para os anjos, dizendo, vocês estão condenados mesmo. A minha morte garante a salvação de quem se arrepende, mas também é a sentença definitiva dos rebeldes. A morte de Jesus pôs uma pedra na questão. Quem se arrepende é salvo, quem não se arrepende, ou no caso dos anjos mesmo se arrependendo, são condenados e não tem jeito. E quem são esses espíritos em prisão? O versículo 20 esclarece. São aqueles os quais, noutros tempos, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então nós estamos vendo aqui que esses são aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé. Então aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé são aqueles espíritos que estão em prisão. O livro de Enoque se refere a esses espíritos como sendo
na quantidade de 200, até que não são muitos. Se calcula que talvez sejam milhões os que se rebelaram com Lúcifer, né? Mas os que se rebelaram no período de Noé, nos tempos de Noé, não foram muitos. O livro de Enoque fala que esses anjos se confederaram, fizeram uma aliança e desceram à terra. Gênesis 6, ora, hoje circula aí a falsa doutrina, é falsa doutrina mesmo, de que os filhos de Deus, de Gênesis 6, é a descendência dos que serviam a Deus. Então, os filhos de Deus se fizeram sexo com os filhos dos homens. E essa teologia moderna diz que os filhos de Deus são os filhos de Sete, que era a genealogia que servia a Deus. E os filhos dos homens era a descendência de Caim, pecadora. Sete era o outro filho de Noé, né? De Adão. Tinha Caim, Abel e Sete. Então, essa doutrina, ela na verdade, essa de que é os filhos de Sete, ela é uma doutrina que surgiu no cristianismo já séculos depois de Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, o judaísmo, os judeus, o povo de Deus, sempre acreditavam que os filhos de Deus de Gênesis 6 foram os anjos que se encarnaram. Então, essa sempre foi a doutrina crida pelos todos os judeus da antiguidade e por todos os cristãos do início do cristianismo. Aí depois começou a surgir essa heresia de que são filhos de Sete, porque acharam a história muito fantástica e fabulosa. Mas tem muita coisa fantástica e fabulosa no mundo, né? A própria criação do universo, uma planta é fabulosa, um animal, a variedade das espécies, tudo é fantástico nesse mundo. Então vejamos aí o texto que hoje se gerou essa interpretação. É a interpretação recente, de que os filhos de Deus que tiveram sexo com as mulheres são filhos de Sete. Historicamente, sempre, judeus e cristãos sabiam que se tratava dos anjos. Eu vou ler o texto que fala desses anjos que agora estão presos. E aconteceu que, como os homens se começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Isso é Gênesis 6. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Ora, aí eu faço a pergunta, quer dizer que as filhas de Sete só tinha tribufu, né? E as filhas de Caim só tinha mulher bonita, porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, então as outras não tinha nenhuma bonita. Não bate isso. Viram os filhos de Deus. E outra, esse termo filhos de Deus no Antigo Testamento sempre se aplica aos anjos. Então o contexto da hermenêutica mostra que são anjos. E viram os anjos, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, naqueles dias houve gigantes na terra. Ou seja, quando eles encarnaram, eles logo começaram a ficar gigantes. Mas eles tiveram relação com as mulheres. E os seus filhos também começaram a nascer geneticamente gigantes. Várias mitologias antigas falam disso. A mais conhecida são dos ciclopes, dos egípcios, dos gregos, né, que falam de gigantes, que tinham um olho só na testa, né, que até tem filmes mitológicos da mitologia grega. Então, em muitas culturas do mundo se fala de um tempo perdido na história em que houve gigantes na Terra. Umas criaturas humanas, mas que cresciam em proporções descomunais, né? Hoje não existe a doença do gigantismo, né? Que a pessoa vai crescendo sem parar, só que aí a estrutura dos organismos não aguenta, a pessoa acaba morrendo. Não vai crescendo muito, não.
E também hoje existe tratamento com hormônio para deter esse crescimento, né? Porque essas pessoas não conseguem viver muito, acabam morrendo. Então é isso. Os anjos que estão em prisão são esses gigantes, é chamado em hebraico nefilins. Né? Então, quando você ouvir falar sobre os nefilins, são esses anjos que pecaram para ter relações com as mulheres, estão presos, estão reservados em prisões eternas. Eu só queria achar o texto que fala aos anjos que pecaram, né? Deus não perdoou. Eu não li esse texto, né? E os anjos que pecaram, Deus não perdoou. Os anjos que pecaram, não li não. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui na minha concordância. Os anjos que... Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Sim, 2 Pedro 2,4. Não ia poder perder esse versículo. 1 Pedro, 2 Pedro 2,4. Vejamos aqui, 2 Pedro 2,4. Isso. Fala, porque se Deus não perdoou, eles chegaram a pedir perdão, mas Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, a palavra aqui é a palavra abismo, porque essa palavra inferno é traduzida muito genericamente, os entregou a cadeias de escuridão. Olha, eles estão em cadeias, em prisões, ficando reservados para o juízo. Está vendo? Esses anjos que pecaram estão presos em prisões eternas. Então não são os anjos de Lúcifer. Você está entendendo? Então a Bíblia fala, sim, e bastante, sobre determinados anjos que pecaram e estão presos. E outros anjos que pecaram estão soltos voando com um plantão aqui na terra. Está entendendo agora a diferença? É isso aí, nós falamos sobre os anjos em prisões. A paz do Senhor.